Boa tarde. Vamos se achegando, as meninas que estão aí no fundo. Amadas, queria primeiro pedir perdão para vocês pelo nosso atraso. Teve um probleminha ali no restaurante, né? Combinamos uma coisa com eles, chegamos lá, eles fizeram outras. E por conta de algumas irmãs, tanto das que estão aqui no auditório, quanto as meninas do louvor, atrasou. As meninas do louvor acabaram de chegar, elas acabaram de almoçar. Então, peço desculpa por esse atraso, não era algo que estava previsto, Tínhamos um cronograma, mas infelizmente, eu quero pedir desculpa, porque nós tínhamos combinado 1h30, mas não conseguimos cumprir. Peço perdão. Amém? Então, vamos se achegando, vamos se assentando. E eu quero passar então para vocês como nós vamos conduzir a partir de agora, tá? Teríamos um intervalo às 15 horas. O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir direto agora. A missionária Mariel vai entrar, vai trazer a palavra. Logo em seguida a pastora Araceli volta já. Mas se vocês quiserem levantar e pegar o café, ir no food truck, comprar e voltar, fiquem à vontade. Para não ficar cansativo. Porque se a gente for fazer todo o cronograma, vamos sair daqui muito tarde e a gente não vai ter tempo para o encerramento para ser algo legal. Então, deu horário, quer ir no banheiro, fiquem à vontade, não vai ser falta de educação. Pode tomar o cafezinho que está lá. O Haroldo está lá no fundo, gente, vendendo coca, água geladinha, água com gás, suco. Vocês podem ir lá comprar à vontade. E os food truck, o pessoal está chegando lá já, vocês podem comprar e sentar e comer. Fiquem à vontade, tá? Então, para que possamos prosseguir com excelência tudo que tem acontecido aqui, o Senhor tem trabalhado aqui nos nossos corações, vamos dar início, tá bom? Tudo certo? Combinado? Amém. Vamos louvar o Senhor então. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, meninas, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, aleluia. Vamos celebrar a Cristo, aleluia. Glória a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Glória a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. O que ele fez? Ele ressuscitou. 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 E ele vive para sempre. Aleluia. Ressuscitou. Ressuscitou. E ele vive para sempre. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Ei, vamos celebrar. Vamos celebrar. O que? Ressuscitou o Senhor. Pro ensaio ficou bonito. Vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Glória a Deus. Ressuscitou. E hoje vive, glória a Deus, para sempre. Ressuscitou. Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Graças a Deus.
Se Ele ressuscitou, nós em Cristo ressuscitaremos com Ele. Aleluias, aleluias. Eu quero glorificar a Deus nesta tarde, pela presença tão preciosa do Espírito Santo de Deus. Esse amigo consolador, que nos ensina, que nos exorta, que nos pega pela mão naqueles momentos mais difíceis. E mais uma vez eu quero convidar você a convidar este amigo, dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. Esse lugar é teu, a minha vida é tua, meu coração é teu. Aleluias, glória a Deus. Sejas bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toma o lugar que é só teu, Espírito Santo. Não é de mais ninguém, é só teu, Jesus. Sejas bem-vindo aqui, Espírito Santo. Glória a Deus. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Aleluias. Me mostra o caminho a seguir, revela a bondade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar, vem me guiar. Oh, aleluias. Espírito Santo, meu grande amigo, eu não posso viver sem tua presença em mim. Nunca, Espírito de Deus, Espírito Santo, dirija os meus passos. Vem com tua paz e guarda o meu coração. Espírito Santo, meu grande amigo, eu não posso viver sem tua presença em mim. Sim, sim, Espírito Santo, consola, enxuga as lágrimas, levanta, dirija os meus passos. Vem com tua paz e guarda o meu coração. Aleluias. As palmas louvem a Ele.
Missionária, palestrante, ela é natural de Porto Alegre. Tem apenas 31 anos. Reside hoje lá em Goiânia, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Ela é casada com Guilherme Batista. Eles têm 5 filhos. É estudante de teologia e psicologia com ênfase ministerial para jovens e mulheres. Junto com seu esposo, são embaixadores da ONG Minha Missão e criadores do O Retiro. Já escreveu um livro, O Fruto, e também criou uma marca de body para bebê, que se chama O Glória. Ela e o esposo juntos viajam o mundo pregando o evangelho e capacitando pessoas e sendo inspiração para todos que desejam servir. Tem sido uma mulher que inspira. Vamos receber em nosso congresso com muita alegria Mariel Batista. Aleluia! A paz do Senhor, mulheres. Depois do almoço dá um sono, né? Vamos levantar então? Vamos levantar um pouquinho, sacudir, levantar a poeira, preparar o espírito. O espírito está pronto, preparar a carne para receber do espírito. Amém? Vamos lá. Vamos fazer uns 3 polichinelos. O que vocês acham? Vamos lá? Não, não vale. Eu tô vendo vocês. Tô vendo vocês. De novo. Você está fazendo, daqui a pouco eu vou ter feito ceia aqui. Isso! Uhul! Olha lá, que inspiração. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus. Podem sentar. Que lindas. Vocês registraram isso aí, né? Bota lá no looping, como se a gente tivesse feito uns 20. Que maravilha. Quem não estava aqui ontem à noite? Deixa eu ver quem não estava aqui. Muito bom, prazer, Mariel. Ontem à noite estive aqui ministrando, foi uma bênção, né? Glória a Deus. Foi uma bênção. E ontem eu compartilhei um pouquinho. E vocês viram aqui nesse vídeo que eu tenho 5 filhos. E o povo, a única pergunta... Pastora, foi uma bênção. Ontem a gente falou de tanta coisa boa. Falou de uma história poderosa. Mas todo mundo que passava por mim fazia a mesma pergunta. Tu tens 5 filhos mesmo? É 5 filhos? Mas todo mundo, de tudo que eu falei, eles só lembravam dos 5 filhos. Então, hoje, eu preparei uma mensagem para agora à tarde. E eu creio que nessas conferências, nesses congressos, o Senhor ele vem fazendo um trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que a gente saia daqui aperfeiçoada. Ontem à noite falamos de obediência. Hoje pela manhã já foi falado sobre cura. Depois veio um testemunho cheio de história da pastora Araceli. E agora a gente vai falar sobre uma área da nossa vida. Nós como mulheres, que é sobre as amizades. Então, e fica um silêncio, é maravilhoso. O povo fica assim, meu Deus, ela não sabe o que eu já passei nessa minha vida com amigas. Pois é, por isso que hoje a gente vai ressignificar isso na nossa vida. Mas antes de entrar na mensagem, que o tema é mulheres devem se unir e não competir. Porque o mundo lá fora tem falado o quê? Que a gente está vivo em competição, que mulher se veste para mulher, que mulher fica julgando outra mulher, que mulher é um bicho fofoqueiro. Vocês já ouviram essas coisas? Que mulher não é amiga de verdade. Quanta coisa que o mundo tem falado. Mas a gente vai ver na palavra de Deus como nós fomos criadas para ser, os relacionamentos que a gente deve ter. Só que antes de falar sobre as mulheres que devem se unir e não competir, eu vou contar rapidamente um pouquinho do meu testemunho para que vocês entendam os 5 filhos. Porque senão eu vou embora e vocês ainda vão estar com isso na cabeça. Então vamos lá. Hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, de como o Senhor operou na minha vida, de como Deus, ainda que a situação não fosse uma situação favorável,
ainda assim, Ele me mostrou da bondade e da fidelidade dEle comigo. Eu não vim de um lar cristão, me converti aos 19 anos de idade e eu fui a primeira da minha casa. Só que eu não fui só a primeira da minha casa, eu fui a primeira da minha família. Só que eu não fui só a primeira da minha família, eu fui a primeira das minhas amigas. Sabe o que é tu não ter ninguém ao redor crente? Eu vim do Rio Grande do Sul. Ontem, quando eu perguntei se tinha alguém de algum lugar, ninguém era do Rio Grande do Sul. Hoje, tem alguém que é do Rio Grande do Sul aqui? Meu Deus. O que acontece? Eu já sei, é que o Rio Grande do Sul é tão bom que o povo não sai de lá. Tô brincando, eu moro em Goiânia, gente, eu saí de lá. Mas eu vim do Rio Grande do Sul e lá, pasmem, ser crente no Rio Grande do Sul, enquanto eu era jovem, era algo que era motivo de vergonha. Vocês acreditam? No Sul, a gente era tão fechado para o Evangelho, que se a gente via alguém dizer que estava indo para a igreja, ou via alguém com uma Bíblia, a gente pensava, está passando por algum problema. Ou faliu, ou foi traída, ou está doente, porque se foi para a igreja, é tipo assim, o último dos últimos níveis virou crente. Então era motivo de vergonha, eu não tinha ninguém ao meu redor. Lá no Sul, às vezes a gente acha que um candomblé, essas outras religiões de origens africanas, elas são muito fortes na Bahia. Quem mais tem essa impressão? Não, é lá na Bahia que acontecem essas coisas. Vocês sabiam que o Rio Grande do Sul é o lugar onde tem mais centros de macumba no nosso país? Vocês sabiam que Gramado, que é uma cidade linda, maravilhosa e turística, um dos pontos mais antigos, um dos cafés mais renomados se chama o Café da Velha Bruxa? Sabia que nós vamos em parques de diversões que as bruxas, elas são como se fosse algo legal? Tem duende para tudo quanto é lado, pizzarias temáticas com poções mágicas. Lá isso é gerado. Eu não vim de uma religião dessas, meu pai e minha mãe eram católicos, mas um católico bem não praticante. Então assim, meu pai era alcoólatra, bebia, e domingo estava na missa. Então eu não tinha muita referência em relação à religião. Acontece que quando eu tinha 14 anos de idade, o meu pai faleceu de câncer. E ali, o pouco que eu gostava de Deus, eu parei de gostar. Porque eu falei, que Deus, que se diz bom, leva um pai de família, tendo eu com 14 anos, o meu irmão com 8 anos e o meu outro irmão com 5 anos. Eu falei assim, esse Deus, ele não é tão bom quanto diz quando a gente vai na missa. Não é tão bom assim. Então, eu não queria mais saber dessa história de Deus. Eu acreditava numa força maior. Aos 19 anos de idade, eu estava me relacionando com uma pessoa, estava namorando. Estava noiva, na verdade. E essa pessoa começou a me contar um testemunho. Não, porque eu estive morto, passei 3 horas morto no colo da minha mãe. Jesus me ressuscitou. E essa pessoa foi contando. Vocês pensam que essa pessoa era crente? Desviado. Longe dos caminhos do Senhor, mas ainda tinha testemunho no lábio dele. E falando daquele Jesus, eu falei assim, não, mas se existe esse Jesus vivo, que nem tu está falando, que fala com a gente, porque ele falou assim, aí Deus me mandou para tal lugar, aí Jesus falou comigo, e não sei o que, eu falei assim, não, se existe, eu quero, mas eu quero é muito. Então, eu peguei e aceitei a Jesus, e aquele ano foi o ano da minha conversão, 2013. Me converti, só que eu sou 8 ou 80. Eu não tenho meio termo. Ou eu sou ou eu não sou. Então, se eu bebia, não bebia mais. Se eu ia para festa, não queria mais festa. Se eu fazia, eu não queria. Eu me converti toda e fiquei crente mesmo. E aí comecei a ir para a célula, ia para culto e tal. E nós nos casamos, nos batizamos juntos, nos casamos. E juntos nós tivemos 2 filhos, o João Miguel e o Pedro Antônio. Acontece que esse moço ficou 6 meses crente. Eu fui para os Estados Unidos fazer um enxoval do meu filho. Quando eu voltei, era como se eu deixei uma pessoa e eu voltei era outra. Tinha voltado a beber, tinha feito festa na minha casa, tinha um monte de coisa. E grávida do meu primeiro filho,
porque eu já tinha perdido um com ele. Nós recebemos palavras: o Senhor vai te dar um filho, e, não sei, e tal. E a gente gerou aquele filho no nosso coração. Eu tive uma gestação, perdi. Aí depois engravidei novamente, estava gerando o João Miguel. Enquanto eu gerava o João Miguel, quando eu voltei dessa viagem com a minha mãe, que a gente foi fazer um enxoval, voltei. Ele falou: Mariel, eu tenho algo para te dizer. Eu não consigo ser fiel nem a Deus, quem dirá a ti? Aquele moço começou a me trair tanto, mais tanto, que eu passava contração à noite e eu não sabia onde ele estava, e ligava, ele não atendia, e ia para pôquer, e ia para mulherzada, e ele era atleta, e eu entrava no Globo Esporte na época e descobria que não tinha concentração, que ele falou que tinha. Era uma coisa, eu fui sofrendo aquele negócio, aquela traição, mas eu falava: eu não arredo meu pé dessa casa. Eu creio que casamento é para sempre. E eu falava, eu declarava, eu jejuava, eu orava, eu fazia tudo. Nisso, a situação só piorava, só piorava, só piorava. Nós passamos 1 ano no Japão. E quando eu cheguei no Japão, eu descobri que eu estava grávida de 3 meses já do Pedro Antônio. Então, naquele ano, passei 1 ano no Japão, foi um ano de refrigério do Senhor, foi um ano tranquilo. Eu ia para a igreja, desde o momento que ele falou que ele não era fiel nem a Deus, ele nunca mais foi na igreja. As únicas vezes que ele pisou na igreja foi para apresentar o João Miguel e depois para apresentar o Pedro Antônio, só. Ele não queria mais saber de nada de Deus, nada de culto, nada de igreja, nada de nada. E aí nós voltamos e fomos morar em Salvador. E lá foi um caos. Era assim, aí lá eu acho que ele chutou o balde. E eu lembro que aquela situação, ela começou a roubar de mim quem eu era. Na época eu fazia um seminário chamado Rema. Eu ia para o Rema, eu servia na minha igreja. A líder de célula, ela se mudou, foi transferida, então ela me deixou encarregada da célula. Eu liderava mulheres, eu fazia reuniões para casais de atletas. Eu estava à frente de tantas coisas, e quando eu chegava na minha casa, ele tinha detonado uma garrafa de uísque. Ele tinha, sabe, eu vivia dentro da minha casa totalmente o contrário. Mas eu cria, eu falava: o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Eu não arredo meu pé daqui. Então foi aquele ano inteiro, com 10 meses do meu filho Pedro Antônio, eu decidi que eu ia fazer plásticas. Porque eu falei: ele deve estar me traindo, porque meu corpo deve estar ruim, né? 2 gestações, uma atrás da outra. Então vou lá, vou fazer lipo, vou trocar silicone, vou fazer isso. Adiantou? Não. Enquanto eu me recuperava, minha mãe estava na minha casa, cuidando de mim, ele estava indo para a rua ficar com outras mulheres. Dezembro de 2018, ele falou assim: Mariel, eu não aguento mais. Não é nada contigo, mas eu não quero mais ser casado. Eu não quero, cada vez que eu te faço sofrer, dói mais em mim, porque eu volto e eu vejo que tu chorou a noite inteira, que tu cuidou das crianças, e eu não quero, eu me sinto pior. Entenda, eu não quero mais ser casado contigo. Ainda assim, eu fiquei mais 3 meses dentro de casa. Só faltou ele me chutar. Mas ele nunca foi agressivo, nunca faltou ao respeito com palavras, enfim. Só com outras atitudes. E aí, então, eu voltei para a minha cidade. E ele foi morar fora do país. Então, ele pediu o divórcio, nós nos divorciamos. E eu tinha 24 anos e tinha 2 filhos para criar. Eu lembro que aquele foi um momento muito complicado na minha vida, principalmente em relação à minha identidade. Porque eu olhava para aquela situação e eu falava assim: eu não sou mais digna. Eu não posso mais ir para a igreja, eu sou divorciada agora. Eu tenho 2 filhos, eu não queria passar por isso. Eu casei para ficar o resto da minha vida com essa pessoa. E eu estou vivendo essa situação, essa vergonha. Colocaram em mim um rótulo que eu não queria. Então eu ia para a igreja, botava aliança. Eu vivia assim um processo muito doloroso de me redescobrir no Senhor. E entender que o Senhor, Ele não me chamava por aquele rótulo. O Senhor odeia o divórcio. E eu digo que eu odeio duplamente. Eu odeio porque o meu Deus odeia. E eu odeio porque eu sei o que o divórcio causa. Eu creio que o nosso Deus, Ele odeia o divórcio porque Ele sabe as dores que um divórcio traz. Ele sabe as feridas emocionais que um divórcio deixa. Ele sabe o luto que é para uma mulher ter sonhado, planejado e não ter vivido tudo aquilo. Eu sei que eu lutei até o último momento. Só que o que me entristece
E hoje, depois de muitos anos, eu olho, eu vejo que eu buscava a Deus pelo que Ele podia fazer. Eu buscava a Deus e nesse período de muita traição, eu ia para a igreja de segunda a segunda. Estava tendo um culto aqui na Assembleia, eu ia, no da Batista eu ia. Eu estava em todas, porque era o que me deixava mais tranquila. Então eu ia, eu vivia na igreja. Só que eu buscava que aquele homem se convertesse, que aquilo acontecesse, porque eu sabia que ele convertido não me trairia, que ele convertido cuidaria de mim, seria um homem segundo o coração de Deus. Eu estava buscando a Deus pelo que Ele podia fazer. E hoje eu te digo o quanto é perigoso nós buscarmos a Deus pelo que Ele pode fazer. Sabe por quê? Porque se Deus não fizer o que você espera, você se revolta contra Ele. Quando o pedido de divórcio bateu na minha porta e eu fiquei esses meses tentando ir para a igreja e não me encaixando e todas as coisas, voltei para minha cidade onde 0 pessoas crentes do meu redor, eu comecei a me revoltar com Deus. Falar, Senhor, mas eu sabia que o Senhor tinha poder. Quantas mulheres eu cuidava e eu vi o Senhor operar milagres. O Senhor podia ter feito, o Senhor podia ter mudado a minha situação, o Senhor não mudou porque o Senhor não quis. Então agora eu não quero mais saber dessa coisa de igreja também não. Eu fui muito ferida, Senhor, o Senhor não viu. É como se a gente dissesse para o Senhor, Senhor, o Senhor está me devendo algo. Só que essa é uma tarde que eu quero te lembrar que o Senhor, Ele não te deve nada. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele enviou o seu Filho para que morresse por amor a mim e a você e nos desse a salvação. Ele já fez o que Ele tinha para fazer. Então Ele não está em falta contigo. Ele não te deve nada. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu precisei descobrir isso da pior forma possível. Durante 7 meses eu andei afastada dos caminhos do Senhor. Voltei para as minhas amizades, minhas amigas da escola, da faculdade. No primeiro momento, me escandalizei. Porque eu cheguei e elas estavam tudo loucas. Sabe aquelas pessoas que param no tempo, que tu já foi, andou 1 milha, daí tu volta e elas estão paradas no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sabe, as mesmas piadas, bebendo a mesma bebida, indo para a mesma festa. No primeiro momento eu me escandalizei. Na segunda vez, é a vida que elas escolheram. Na terceira vez, elas falaram, toma uma taça de vinho com a gente na janta, não tem problema. Na quarta vez, eu já estava tão louca quanto elas. Porque assim a gente não tropeça em grandes pedras no meio da rua. A gente não está andando e tropeça numa muralha. Não, a gente tropeça na brita. A gente tropeça na pedrinha pequena. E então eu fiquei 7 meses afastada do caminho do Senhor. E quanto mais a gente se afasta, mais difícil é voltar. Eu estou falando para você, alguém que se afastou, alguém que era líder, alguém que tinha ministério, alguém que já estava à frente. Quando tu se afasta, é tão difícil voltar. Porque você não se acha mais digna. Você fala assim, não, eu não sou mais digna. Eu sabia da verdade, eu escolhi viver errado. Então foi 7 meses que foi só acumulando maldição para a minha vida. E eu lembro que um dia eu estava tão mal, que a minha mãe foi para minha casa. E a minha mãe não ia muito para minha casa. A gente morava na mesma cidade e tal, mas ela não ia muito para minha casa. E ela apareceu lá e não saía de lá. Falei assim, gente, o que a minha mãe quer aqui? E a minha mãe não era crente nessa época. E aí ela estava lá e não saía. Eu falei, mãe, o que tu tá fazendo aqui? Fala, que tá muito estranho. Tu tá o dia inteiro aqui. Daí ela falou assim, Maria, eu tô te achando muito estranha. Falei, como assim? Não, eu tô com medo que tu faça alguma coisa, que tu tente algo contra a tua vida. Tu tá com medo que eu me mate? Aí ela, tô com medo. Mãe, eu não vou me matar, porque senão eu vou pro inferno. Aí sim que eu tô lascada. Eu não quero ir pro inferno, então assim, eu vou ter que suportar agora, até o final dessa vida, vivendo isso daqui. Tá um horror mesmo. Se desse, eu até pensaria. Mas não vou fazer por conta disso. E ela ficou escandalizada. E naquele momento eu me lembrei que eu tinha um pai. Foi como um filho pródigo que caiu em si. Eu peguei e eu voltei a orar naquele dia. E eu lembro até hoje, a minha oração foi, Senhor, eu não sei como eu vou fazer para voltar, mas eu preciso. Não está valendo a pena viver essa vida longe da tua presença. Não tem nada que vale a pena. Pai, antes eu tinha um marido que me traía, noite sim, noite não. Mas eu tinha onde chorar.
Eu chorava no seu colo, eu chorava na sua presença, eu sabia que eu não estava sozinha. Hoje, aparentemente, eu não tenho mais problema. Ele não está mais aqui. O Senhor me deu casa, filhos saudáveis. Tenho 2 meninos, um de 2 anos, um de 1 ano. Eles são uma bênção, mas nem isso me traz alegria. Então, Senhor, se for para viver uma vida sem a Tua presença, me leva. E eu lembro que eu me deitei naquela noite, arrastei meu celular e estava tendo uma live. Isso era umas 13h30 da manhã. Início de 2020. Não existia muito essa coisa de live. Ainda não tinha viralizado. Falei, gente, quem faz uma live às 3h da manhã? Entrei, e quando eu entrei, o moço dizia assim, se você, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor, hoje o Senhor te chama de volta. Se você é essa pessoa, coloque nos comentários, eu quero voltar para Jesus. Me chama no direct que eu vou te direcionar a uma igreja. Então, naquela noite eu voltei para Jesus, eu chorei e mandei uma mensagem para ele. Falei, eu sou de Porto Alegre, eu passei por um divórcio. Eu sei que tu já passou por isso, só que diferente de ti, que permaneceu fiel, eu não permaneci fiel. Eu fui buscar no mundo, eu me desviei, foi muito difícil e agora eu estou querendo voltar. E aquele moço me respondeu, entenda algo, não há alegria fora da presença de Jesus. E tu não precisa de nada passageiro. Eu respondi amém. Queria pedir para a Marcinha, se ela puder colocar uma foto aqui atrás. Esse moço da live é esse aí, que hoje eu chamo de meu marido. Esse é o Guilherme, meu esposo, que casou também aos 19 anos. A diferença é que o Guilherme é a 7ª geração de assembleiano. Meu esposo casou virgem, fez tudo certo. E a ex-mulher dele deixou ele por outra pessoa. Que inclusive ela está casando esse final de semana com essa pessoa que ele deixou ele. Já faz 9 anos isso. Eu e ela, nós temos um relacionamento muito bom. A gente fala disso abertamente, tem podcast gravado. Então, não precisa ficar esse clima tenso, tá bom? Então, o meu esposo recebeu a mesma pedido de divórcio. E ele foi revogar com Deus, fala assim, Senhor, e agora? O que eu faço agora? Eu fiz tudo certo. Eu casei na igreja, eu casei virgem, eu me mantive fiel. O que eu faço se eu fiz tudo certo? E o Senhor respondeu para ele, faça tudo certo, mesmo quando o certo der errado. E o meu esposo permaneceu fiel no Senhor. O meu esposo não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quando ele passou pelo período de divórcio, ele começou a pregar o evangelho dentro das escolas. Hoje em dia, ele já ganhou mais de 120 mil estudantes para Jesus, em mais de 1000 palestras dentro de escolas. Então, nós nos conhecemos através dessa live, ficamos um tempo sem conversar, porque ele só me ganhou para Jesus e nós nunca mais falamos. Depois, nós voltamos a conversar no meio do ano, nos conhecemos e em 7 meses nós casamos. Nós estamos casados, vai fazer 5 anos e nós temos como fruto do nosso casamento a glória, que é a glória da segunda casa. Então, aqui, agora, para vocês entenderem, os 5 filhos, aqui sou eu, do meu lado tem o Pedro Antônio, que está me acompanhando, tem 7 anos. Do outro lado, o João Miguel, que tem 8 anos. Desse lado tem a Maria Luísa, que tem 9 anos, e o Felipe, que tem 11 anos. Então, lá em casa é 7, 8, 9, 11 e a glória. Redobrem agora as orações por mim, amém? Agora eu queria mostrar um vídeo e a gente já vai para a palavra. O Guilherme, esse final de semana, está com o meu filho, João Miguel, porque sempre que o meu marido vai viajar, ele leva um dos filhos. Como esse final de semana é o casamento da mãe dos meus enteados, eles não puderam ir com o Guilherme, então ele decidiu que ia levar o meu filho maior. E ele foi com o João. E o João, pensa um menino, ele é aqueles gênios, sabe? Que gosta de computação. Ele lê um livro de 138 páginas no voo. Eu falei assim, gente, o que é isso? E então o Guilherme levou o João com ele e aconteceu algo poderoso. O Guilherme foi ministrar num congresso de jovens lá na Lagoinha, em Miami, e ele colocou o João Miguel para orar. E aí, eu mandei para a mídia, vamos ver se vai dar certo, senão eu só... Comigo, né?
os meus filhos. E o João, dessa vez, é ele que está viajando comigo. O João é meu enteado. E do 5 ele é o mais tímido. Então dá para notar. Mas eu falei assim, João, será que o João ora para a gente começar essa pregação aqui, João? Ô, João, vai. Vamos orar juntos aqui. Eu vou junto com você. Vamos comigo. Eu vou te ajudar. Bora. Eu falo e você repete. Então vai, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. Esse dia maravilhoso. Jesus. Eu te agradeço. Por hoje estar aqui. Por hoje estar aqui. Em outra nação. Mesmo tímido. Humilde. Mesmo com vergonha. Com Eu estou aqui orando. te agradeço. Ele começou a chorar e não conseguia mais parar de chorar. E hoje pela manhã, obrigada. Ele chorou muito, ele não largava o Guilherme, de tanto que chorava. E hoje pela manhã eu conversei com ele. Pode tirar, Marcinha, obrigada. Hoje pela manhã, enquanto eu conversava com ele, eu falei, meu filho, por que tu chorou? E ele falou, mãe, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Eu tenho vivido milagres. O Senhor, literalmente, Ele restaurou a minha sorte. Aqui, em frente a vocês, está alguém que, como eu disse ontem, é improvável. Existiam pessoas muito melhores, com histórias sem manchas. Mas o Senhor, como Ele fez com Maria Madalena, de quem Ele havia expulsado 7 demônios, Ele reposicionou ela no propósito original dela. E é isso que o Senhor tem feito comigo e com a minha casa. Ele tem nos reposicionado, porque quando Ele nos olha, Ele não olha o nosso passado, mas Ele olha o nosso propósito. Então hoje eu reforço isso ao seu coração. Eu não sei quais foram as manchas que apareceram na sua história. Eu não sei quais foram as coisas que você passou, que você não queria ter passado. Quais foram os rótulos que colocaram em você? Abusada. Alguém que ficou com muitos homens, uma mulher que traiu o marido, adúltera, uma mulher divorciada. Eu não sei qual foi a mancha da sua história, mas eu estou aqui para te dizer que nós temos um Deus, e Ele nessa tarde, Ele te reposiciona na sua identidade de filha. Ele te criou com um propósito, e eu creio que o teu propósito vai ser concluído aqui nessa terra. Amém? Vocês entenderam os 5 filhos agora? Glória a Deus. Então eu vou acelerar um pouquinho na nossa palavra, de que mulheres devem se unir e não competir. Eu estava lendo um livro, o nome do livro é A Dama, o Senhor e o Seu Amado. Um livro poderoso, e lá estava escrito assim: não é verdade que como adultos passamos a vida procurando a mesma coisa que as crianças? Isto é, alguém para ser nosso amigo? Isso me lembra algo que aconteceu ontem. Ontem o Pedro Antônio veio comigo e ele fez um amigo aqui. Então hoje pela manhã, quando ele chegou aqui, ele falou assim: mãe, cadê o meu amigo? Parecia que era um amigo de infância, que ele conheceu ontem, e o amigo não veio pela manhã. E ele ficava: mãe, cadê meu amigo? E o meu amigo? Eu falei: filho, ele deve vir à tarde. Quando o pai dele foi lá na sala e falou assim: ó, teu amigo está aí. Ele saiu correndo e foi, e está lá, nem lembra mais que tem mãe. E a verdade é que muitas vezes nós ansiamos por ter alguém para chamar de amiga. Talvez você esteja aqui essa tarde e fale assim: esse negócio de amiga não é para mim. Já tentei demais, já fui amiga, já me doei, já coloquei dentro da minha casa, Mariel, tu não sabe o tanto que eu sofri com amizades. A verdade é que Satanás, ele fica tentando ainda nos dias de hoje a mesma coisa que ele faz desde o jardim: colocar inimizade entre a criação do Senhor. Ele não quer que a gente se relacione, ele quer mesmo nos aprisionar e nos deixar sozinha. Sabe o que ele quer? Que você pense na sua cabeça que você não precisa de uma igreja, que assistir culto online basta. Ele quer te dizer que você não precisa ter amigas, que amigo mesmo é só o Espírito Santo, e glória a Deus pelo Espírito Santo, porque realmente Ele nunca nos abandona, e Ele é um amigo fiel.
Mas vocês sabiam que o Senhor nos criou para a gente nos relacionar? Vocês sabiam que as conexões são algo que foi criado pelo Senhor para que a gente possa trocar experiências? Eu costumo dizer que nós trocamos chaves quando nós estamos conversando, e não aquela chave que o coach diz, eu vou te dar 7 chaves, não. É porque algo que a Araceli carrega, eu não tenho. É como se o Senhor, ele fosse ele é 100% de tudo, mas não cabe 100% de Deus em uma pessoa apenas. Então ele coloca 1% na Lari, 1% na Simone, 1% na Araceli, 1% na pastora. E aí cada vez que a gente se conecta uma com as outras, a gente conhece um pouquinho mais do nosso Deus. Esse é o motivo pelo qual nós devemos ter amigas. A palavra diz que existem amigos mais chegados do que irmãos. Às vezes a gente não tem coragem de contar para o nosso irmão dentro de casa o que a gente está vivendo. Mas quando nós temos uma amiga do céu, a gente abre o nosso coração para ela. Quantas aqui ainda não têm uma amizade dessas? Levanta a mão bem alto. Mariel, eu ainda não conheci essa amiga. Eu ainda não tenho essa amiga. Pois é. Por muito tempo eu fui como vocês. Não é errado você se sentir assim. Mas sabe o que um dia eu precisei fazer? Orar em específico por essa área da minha vida. Eu cheguei e falei, Senhor, eu não aguento mais. Vocês podem imaginar tudo o que quiserem. Eu passei com as minhas amigas. Passei com a amiga de estar dormindo. Quando eu passei pelo divórcio, eu tinha uma amiga da minha cidade. Ela dormia na minha casa. Ela me ajudava com as crianças, ela era uma bênção. Eu achava que ela era maravilhosa, que amiga do coração. Amiga de anos, desde antes da faculdade, desde antes de casar, desde antes de tudo ela era minha amiga. Voltei, ela se grudou em mim, a gente ia para cima e para baixo. E enquanto ela dormia, aqui está ela, os meus 2 filhos no meio e eu aqui, ela estava mandando mensagens para o meu ex-marido. Eles trocavam mensagens, trocavam fotos calientes, dormindo na mesma cama que eu, enquanto eu estava passando um dos piores momentos da minha vida. Eu já tive amigas que iam para minha casa, que eu confiava tanto, que eu falava assim, não amiga, fica aqui, eu vou sair, mas pode ficar dormindo. Que mexia nas minhas coisas, levava as minhas coisas, depois de grande, depois de adulta. Eu já passei tanta coisa com amizade. Logo que eu perdi meu pai de câncer, a minha melhor amiga na época da escola, ela falou que ela estava com câncer também. Porque na época todo mundo da escola queria tentar suprir aquilo que eu estava passando e estava me dando muita atenção e ela não gostou daquilo. Então ela inventou que ela estava com câncer também. Então foi cada coisa que eu fui passando e eu me entregava para aquelas pessoas. E quem sabe de temperamento sabe o quanto fleumático, ele vai aguentando, ele aguenta. E a pessoa me bateu hoje, amanhã eu estou de novo com aquela pessoa e está tudo bem, acontece, a pessoa erra. Então eu já fui muito pisoteada. Mas chegou um dia que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Sabe o que eu vou fazer, Pai? Eu vou te entregar todas as minhas amizades. E eu fui falando nomes. Aqui tá tal, aqui tá tal, aqui tá... Eu falei todas as minhas melhores amigas. Faça o que o Senhor quiser. Quer arrancar elas da minha vida, arranca. Quer que eu ganhe elas para Jesus, eu ganho. Quer que eu pregue para elas, quer que eu faça campanha. O que o Senhor quiser, eu quero. Eu só te peço uma coisa. Me manda amizades do céu. Me manda amigas que me aproximem de ti. Me manda pessoas que são mais crentes do que eu. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho amizades que me falam o que o céu está falando e que eu não estou dando conta de ouvir. Amizades que eu posso ser fraca, que eu posso ser vulnerável. Que eu posso chegar e eu posso falar, gente, eu preguei, sabe, com tanta ousadia, mas eu estava tão cansada, eu estava tão angustiada, eu estava com dor, eu posso falar para ela que ela não vai me achar mais crente ou menos crente por conta disso. Eu posso falar, olha, sabe o que fulano fez isso. Eu posso falar do meu marido. E vocês querem ver alguém que te aproxima ou te afasta do Senhor? Alguém que é uma amizade de Deus ou não? O tanto que ela fala mal das pessoas que você ama. Sabe aquela amiga que você vai contar o que seu marido fez?
Nossa, amiga, meu marido esqueceu do meu aniversário de casamento. Ai, eu tô tão magoada. Se a sua amiga vira para você e fala assim, que absurdo! Que homem em sã consciência faz isso? Só homem que não ama. Repense essa amizade. Uma amiga enviada da parte do Senhor, ela é auxiliadora. Ela é consoladora. Ela fala assim, amiga, pelo amor de Deus, é 32 anos de casado. Olha para os 31 que ele deu parabéns. Ele esqueceu. Nós somos falhos. Ela olha uma outra face. É quando você chega para essa amiga e você vai contar para ela, nossa amiga, ontem aconteceu isso. Eu tenho uma amiga que eu chamo ela de Paulinha. Sabe Paulo da Bíblia? Ela é a versão feminina de Paulo. Uma colérica, sabe? Totalmente o oposto. E às vezes eu vou falar com ela e eu falo assim, ai Carolina, porque aconteceu tal e tal coisa. Eu falo assim, Mariel, tu tá errada. Pelo amor de Deus, ai, tu não me vem com essa história. Olha aí. E ela me mostra que eu erro. Ela me mostra que eu não sou flor que se cheire. Amizades verdadeiras não são as que passam a mão na sua cabeça e diz que você está certa. A amizade verdadeira é aquela que fala o que Deus está falando. É aquela que traduz o que os céus estão tentando te comunicar. Que abre os teus olhos espirituais. E aí eu fico olhando para a Bíblia e eu percebo que cada vez que uma mulher se colocou contra outra mulher, o Senhor teve prazer em exaltar quem estava sendo humilhada. Nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos a história de Ana e Penina. Ana, uma mulher que queria ter filhos e não podia. Penina, uma mulher que também era esposa, que começou a gerar. E eu fico olhando para aquela situação. Sabe, eu sou mãe. Agora vocês já sabem, 3 do meu ventre, 2 do meu coração, meus enteados. E mãe cansa, não cansa? Tem dias que a gente fala assim, nossa, eu queria botar pause aqui. Hoje eu queria acordar só Mariel. Só que poder dormir, ai, não quero tomar banho, não quero fazer comida, não quero nada. Queria, mas não é possível. E eu fico olhando para essa história de Ana e Penina. O sonho de Ana era ser mãe. Penina tinha os filhos dela. Se Penina tivesse um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de compaixão, ela poderia dizer, Ana, me ajuda com essas crianças que eu estou ficando louca. Ana, eu sei que o desejo do teu coração é gerar filhos, então cuida desses filhos para eu ter uma noite tranquila de sono. Ana, troca a fralda desse para mim. Ana, faz... Sabe, ela poderia acolher aquela mulher que não podia gerar, podia trazer ela para a história, torná-la participante. Mas o que ela escolheu fazer? Irritar, provocar. Eu tenho filhos, tu não tem. E aí Ana chorava amargamente por olhar aquela situação. Ela queria muito gerar. O que ela fez? Gerou, não apenas gerou um filho, gerou um profeta do Senhor. Gerou um homem tão abençoado que a palavra de Deus tem lá livros com o nome daquele homem. Um homem que foi tão usado, que foi lá, escolheu Davi, aquela coisa toda. Deus deu a ela não um filho, mas o filho. Aí a gente vai ver a história de Sara e Agar, praticamente a mesma coisa. 2 mulheres que podiam ter se unido, mas competiram. E aí Agar teve que ir lá para o deserto, quase morrer embaixo de uma árvore. Trouxe maldição, trouxe coisa ruim para a vida dela. Aí a gente vai ver Marta e Maria. Não eram só amigas, irmãs lá, estavam lá servindo ao Senhor. E aí uma vai e fala assim, Senhor, não te incomoda que a minha irmã está aí sentada enquanto eu faço tudo? Eu digo que Marta podia ter dormido sem essa. Ela podia ter servido dentro do propósito pelo qual ela foi criada. Maria estava lá e estava todo mundo bem, mas ela decidiu se levantar contra Maria. E aí Jesus fala, Marta, Marta. Até hoje a gente repete a frase de Marta. Andais ansiosa por muitas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Marta achou que ia sair por cima da carne seca, mas saiu,
E aí entra um momento precioso. Uma amizade dos céus. Mulheres que tiveram propósitos diferentes e viveram propósitos diferentes juntas. Vamos abrir a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz, Lucas, no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre Maria e Isabel. Duas mulheres que se alegraram em cumprir os propósitos diferentes juntas. Maria, uma menina jovem, virgem, que estava gerando o nosso Salvador. Pensem o tanto que é perigoso nos conectarmos, fazer conexões com pessoas erradas. Eu fico imaginando Maria. Estava sendo tudo muito novo para ela. Eu estou gerando, eu sou virgem, e agora José, imagina a minha reputação, imagina o meu casamento, ele pode me largar a qualquer momento. Eu fico imaginando se Maria fosse se aconselhar com uma amiga errada. Amiga, um anjo apareceu lá para mim, e ele falou que eu ia gerar um Salvador. Naquele momento a amiga já ia começar, ai Maria, não me diz que tu caiu com José. Pelo amor de Deus, tu não sabe que isso é pecado, Maria. Não pode deitar com um homem antes do casamento. Não, amiga, mas eu não fiz isso. Ai Maria, pra cima de mim não. Eu te conheço, Maria. Já ia começar a matar o propósito dela. O que Maria fez? Olha, eu não sei como Deus vai fazer. Ele falou comigo, deve que vai falar com José também. Eu vou para a casa de Isabel, porque Isabel é mulher de Deus. É uma mulher que eu posso buscar, que vai ter uma palavra para mim, que vai ter um colo para mim, que vai conseguir me dar uma direção. Eu estou perdida, eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente. E aí a gente lê, versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha o que uma mulher com propósito, ao lado de outra mulher com propósito, é capaz de fazer. Tu chega perdida numa situação, tu chega com medo, tu chega sensível, e essa mulher olha para ti e fala: bendita és tu entre as mulheres. Maria, tu tá com medo? Bendita é aquela que creu. Maria, tu tá com medo do que os outros vão falar? Tu tá gerando o meu Senhor, Maria. Se alegra, isso é motivo de alegria, não é motivo de vergonha. É precioso ter com quem contar, na hora boa e na hora ruim. Isabel poderia ter olhado para aquela situação e pensado: por que ela? Por que eu estou gerando aquele que vai abrir o caminho para o bebê que ela está gerando? Por quê? Por que não sou eu que estou gerando o Senhor, Salvador? O que a Maria tem que eu não tenho? Mas Isabel era uma mulher tão temente ao Senhor, que ela sabia que ela poderia cumprir propósito diferente junto de Maria. Essa é uma tarde que o Senhor está querendo te entregar Isabel. Essa é uma tarde que o Senhor está querendo te dar uma Maria para cuidar.
Essa é uma tarde que o Senhor está dizendo: existe amizade do céu, sim, porque a palavra de Deus diz: é melhor serem 2 do que 1, porque há melhor paga no trabalho. Isso não é só para casamento, não. O meu marido fez ele participou daquele movimento Legendários. Ele falou: meu amor, é tão frio. Ele já foi uma vez e já serviu 8 vezes. Uma vez que ele foi servir, um amigo nosso estava servindo junto. Ele falou assim: meu amor, estava tão frio que eu deitei mesmo com o Tiaguinho. E a gente ficou assim, meio junto, de bunda um para o outro, mas era para um calor humano subir ali. Eu falei: é o que a palavra de Deus diz. Que quando está com frio, o outro aquece. Que quando um cai, o outro levanta. É para isso que serve o amigo. Na angústia, ele se faz o quê? Irmão. É isso que o Senhor tem para nós, sim. Talvez você fique pensando: não é para mim esse negócio, eu me entrego por inteiro e eu não recebo nada em troca. Amizade não é uma: eu dou e eu quero receber o mesmo. Amizade a gente dá porque a gente ama. Porque o amor habita em nós, porque o amor nos encontrou. O Senhor, Ele não tem nada que a gente possa oferecer para Ele de extraordinário, mas Ele entregou o Filho dEle. Quando a gente nem queria nada com Ele. Como eu falei, eu achava que Ele nem existia mais, mas um dia Ele se apresentou para mim. Porque Ele é o próprio amor. E os relacionamentos do Senhor não são baseados no que eu posso ter em troca. São baseados no que eu posso oferecer. Eu posso ser uma Isabel para essas mulheres dessa geração. Eu posso ver um monte de mulher que não quer mais casar, que não quer ter filho, que não acredita mais nisso. Pegar essa mulher e falar: ei, mulher, eu sei o propósito pelo qual você foi criada. Ei, mulher, gere. Ei, mulher, dê frutos. Ei, mulher, seja sábia. Eu posso fazer isso e eu devo fazer isso. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele nos tirou daquele lamaçal. Foi para isso que Ele nos restaurou. Esther foi uma mulher que não precisou passar por cima de ninguém. Não precisou denegrir ninguém para chegar onde ela chegou. E ela chegou naquele lugar não só porque o Senhor queria: eu quero que a Esther seja feliz, que ela tenha roupas de luxo, que ela tenha... Não, o Senhor colocou Esther naquele palácio porque Ele queria salvar um povo através dela. Nessa tarde eu estou aqui para te dizer que o teu testemunho, ele é a vitória de um povo. O que você passou é a vitória de um povo. O que você suportou é a vitória de um povo. Portanto, mulher, abra sua boca e se conecte com outras mulheres. Fale com outras mulheres. Ore por outras mulheres. Queria convidar vocês a se colocar de pé nessa tarde. Se coloque de pé. Mas se coloque de pé assim com alegria no coração. Eu queria que você olhasse ao seu redor e procurasse uma mulher que você não conhece. Se o pessoal do teclado estiver aí, eu aceito. Eu queria que nesse momento você pode mudar de mesa, pode sair. O Espírito Santo de Deus, Ele vai começar a mexer hoje. Ele nos trouxe aqui não só para nos dar teoria, Ele quer a prática do Evangelho. Ele quer a prática daquilo que nós estamos falando. Você não vai ser usada só na segunda-feira, quando voltar para a sua realidade. Vamos começar a ser usada aqui hoje. Procure uma mulher que você não conhece. Não pode ser a sua amiga. Tem que ser alguém que você não sabe nem o nome. Procure alguém que você não sabe nada da vida dessa mulher. Procure alguém que você nunca viu antes. E comece a orar, comece a declarar, comece a falar. Olha para essa mulher e diga assim: mulher, que sorriso bonito. Que olho bonito. Mulher, que brinco é esse? Elogie essa mulher.
Fala para ela: bendita és tu entre as mulheres. Fala para essa mulher: o Senhor te criou perfeita. Tu é filha amada. Tu tem uma história de sucesso. A tua geração será ganha. Comece a declarar palavras de bênção para essa mulher. Aquilo que você queria ouvir, mas não ouviu. Aquilo que você queria receber um abraço e não recebeu. Você que entrou aqui chateada, angustiada, pensando: que situação que está roubando meu pensamento. Eu só queria que alguém orasse por mim. Ore você por alguém. Abra a sua boca. Entregue esse azeite que há dentro de você. Aquela mulher viúva falava: eu tenho um pouco de azeite. E o azeite não faltou. O azeite correu e correu e correu, até que se acabaram as vasilhas. Seja como essa viúva nessa tarde. Entregue do pouco do azeite que você tem. Entregue, dê a essa mulher. Eu nem conheço essa mulher, eu nem sei nada da vida dela. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, Ele conhece essa mulher. Ele conhece a história dessa mulher. Ele conhece as lutas dessa mulher. Ele sabe o tanto que essa mulher chora no quarto dela. Ele sabe o quanto essa mulher tem esperado por um milagre. Ele sabe que essa conferência veio para mudar o rumo da história da vida dessa mulher. Eu não quero que ninguém fique sozinha. Não deixe ninguém sozinha. Se tem alguém sozinha do seu lado, pegue essa mulher e ore junto. Pode ser 3, pode ser mais. As intercessoras, se puderem me ajudar. Tem uma moça sozinha ali. Vamos declarar palavras de bênçãos. Esse momento está havendo uma cura nesse lugar. Oh, aleluia, obrigada, Jesus. O Espírito Santo de Deus nos visita essa tarde. Ele toca onde ninguém pode tocar. Ele cura as nossas emoções como ninguém poderia fazer. Ele restaura laços nessa tarde. Ele apresenta Marias às suas Isabéis. Ele apresenta a Isabel com uma palavra de incentivo a uma Maria nessa tarde. Ele reconhece através da boca das suas filhas o propósito pelo qual você foi criada, o propósito pelo qual você foi gerada. Essa é uma tarde que novamente Ele te diz: eu não abri mão do seu propósito. Eu te vejo como nem você mesmo se vê. Oh filha, eu vejo o seu coração. Eu não te vejo como o homem vê. Eu não te vejo como falam de você. Eu não te vejo como você insiste em se ver. Você tem insistido em ver as falhas, em ver as faltas, mas eu vejo o propósito. O propósito que eu tenho sobre você, eu não abri mão dele. Eu não abri mão de você. Já era para você estar em outros lugares. Você já tentou por tantas e tantas vezes caminhar distante. Mas eu insisto em te chamar pelo teu nome. Porque eu não abro mão da tua vida. Eu não abro mão da tua história. As lágrimas que você tem semeado vão ser colhidas com alegria, diz o Senhor. Essa é uma tarde que o Senhor nos renova. Essa é uma tarde que o Senhor nos coloca como que de frente a um espelho. O espelho do Espírito. E no Espírito tudo já está feito. No Espírito a obra foi completa. Você ainda precisa ser moldada.
E para que você possa ser moldada, você precisa de pessoas ao seu redor. Você precisa de pessoas que vê o que você não está vendo. Você precisa de pessoas que te ajudam quando ninguém quis te dar a mão. Você precisa de mulheres que te empurram, que te colocam na frente do seu propósito e dizem: ei, com Jesus você é capaz. Não é sobre você, é sobre quem você carrega. E você carrega o Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar as palavras certas. Ele vai falar por você. Apenas se deixe ser usada. Seja um canal de bênção na vida de quem está ao seu redor. Abra a sua boca, porque o tempo de ser usada pelo Senhor chegou. Amém? Aleluia.